Uma das primeiras coisas que o Elias coloca é que há uma mudança de tom entre o que está escrito no Antigo Testamento para o que está escrito no Novo Testamento. Primeiro que se isso fosse verdade, a palavra de Deus internamente já seria contraditória e você só poderia acreditar em metade dela e não em toda. Mas isso também nem é verdade quando você lê basicamente alguns textos do Novo Testamento, vou citar apenas alguns. Tiago 5, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Como é que você salva a morte de alguém da alma se a alma está imune à morte? É absolutamente ilógico. O contexto é absolutamente claro do Novo Testamento. Outro texto importante aqui, ó, Filipenses 2, verso 30. Por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria alma para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A palavra ali, alma psirrê. Ou seja, o colaborador de Paulo, que foi visitá-lo na prisão, ficou doente no meio do caminho, quase morreu para levar o dinheiro da igreja de Filipos para Paulo. E como que Paulo descreve a situação? Ele chegou às portas da morte disposto a dar a própria alma. Ou seja, disposto a morrer. Se a alma não morre, obviamente que não seria muito adequada essa expressão. Outro texto interessante aqui, ó, Romanos 11, verso 3, quando Paulo cita a experiência de Elias. Aí ele cita lá o texto de Elias, dizendo assim, Senhor, Elias falando, né? Mataram os teus profetas e só fiquei eu. E eles procuram tirar minha vida. A palavra vida aqui é alma. Procuram tirar minha alma, procuram me matar. Se a alma estivesse impossível de morrer, todos esses textos estariam equivocados. Agora, uma coisa importante para o telespectador entender. Não, uma das maiores provas da imortalidade da alma é o ladrão da cruz. A alma sequer aparece no texto. Jesus em nenhum momento diz assim, você virá na forma de uma alma imaterial imortal comigo neste dia. Até porque existe aquela velha, né, questão, que não é uma questão adventista, é uma questão da própria interpretação do texto, de que ali o aspecto não é que a pessoa estaria naquele dia no paraíso, mas Jesus garantia hoje, naquele dia, que ele estaria futuramente no paraíso. Inclusive, essa é a leitura, né, da vírgula ali, no manuscrito bíblico mais antigo, no Códice Sinaítico. Tá? Uma outra coisa importante é assim, quando Elias Soares fala da origem da alma e das perspectivas supostamente diferentes entre os platônicos e os imortalistas cristãos. Primeiro de tudo, que a Bíblia não coloca em nenhum momento esta ideia de que Deus deu autoridade ao homem de dar alma imortal aos outros homens, que seria no caso da geração dos filhos, né? Essa é uma inferência, essa é uma interpretação que vai negar o próprio texto que ele mesmo citou de 1 Timóteo capítulo 6. Deus é o único que possui a imortalidade. E vamos pensar o seguinte, que Deus concedesse essa imortalidade, ou seja, se não fosse uma imortalidade inata, acho que eu bati aqui, desculpa aí, eu acho que não é uma imortalidade inata, tá? Mas é uma imortalidade concedida. Mesmo que assim fosse, Deus não seria o único imortal. Porque a partir do momento que Deus concedeu a imortalidade, qualquer outro a quem Deus concedeu essa imortalidade já seria imortal. Então, quando se coloca que Deus é o único imortal, sim, se coloca ele numa categoria diferente de todos os demais, ou seja, nenhuma criatura pode ter imortalidade em si mesmo, que inclusive é um pouco do que a gente estava falando no outro debate, sobre a questão do ser diabólico da doutrina da imortalidade da alma. E eu termino com isso. Em nenhum momento o meu objetivo naquele debate, ou neste ou em qualquer outro, é atacar o Elias, ou as pessoas que creem, etc. e tal. É verdade que eu creio sim, que a doutrina da imortalidade da alma é diabólica, certo? Assim como muitos cristãos acreditam que doutrinas adventistas são diabólicas. E não há problema em a gente admitir este embate. É ruim a gente tratar as coisas nesses termos? É ruim. Mas no final das contas, é assim que funciona a vida. Alguém está certo e alguém está errado. E quem está errado não está do lado da mentira. Vamos pensar na hipótese de que os adventistas estão errados nesse aspecto do sono da alma. Que inclusive é colocado textualmente no texto de Apocalipse 6, e nós vamos ler isso ainda até o final do debate. Seja como for, vamos pensar que nós estivéssemos errados quanto a isso. E eu estou aqui pregando que a alma dorme, que ela morre, e que não sei o que. E eu tô, não é uma coisa diabólica? É. Só que o oposto também é verdade, Elias. E esse é um ponto importante. Então o ponto aqui não é esconder nada de ninguém. E quem colocou a origem da doutrina aqui platônica e dualista em relação a esse aspecto foi o autor assembleiano, não fui eu. Tá? Eu creio sim que a doutrina é de origem diabólica, ela tem essa expressão filosófica na filosofia greco-romana, depois ela se manifesta no espiritismo,
de Allan Kardec e tudo mais, que também tem essas visões de alma imaterial, imortal e tudo mais. E no fim das contas não tem muito o que fazer. O nosso aspecto principal é que se a alma for imortal, o salário do pecado não é a morte. Sequer Jesus morreu. E aliás, morreu por alguém que nem ia morrer, que seriam os pecadores, por exemplo. Vamos pensar que a alma seja imortal. Jesus, como alma imortal, sequer morreu. Você já quebrou o fundamento do evangelho. O evangelho é Jesus morreu por você. Agora, na alma imortal, ninguém morre. Outra coisa, Jesus morreu por você porque você é um pecador e porque você é um pecador, você está condenado à morte. Mas se a sua alma é mortal, os seus pecados não vão conduzir você à morte, porque você é imortal aí nessa sua alma. Então, você quebra o fundamento do evangelho. E, por fim, 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Como que isso seria verdade se no momento que eu, entre aspas, morro, eu não morro? O último inimigo seria a morte? Não, a morte sequer seria um inimigo existente na doutrina da imortalidade da alma.